O piloto implorou para voltarem. O golpe estava mais organizado do que antes. Caças sobrevoavam Brasília. Tanques a cercavam. Havia baterias antiaéreas nas redondezas. Partiram para o plano B. Deram a volta, pousaram, mas de novo o piloto taxiou até a cabeceira. Abriu a porta e meu pai correu em zigue-zague, para a cerca até o mesmo Fusca, que o esperava de motor ligado. Soldados foram na sua direção. Ele corria, eles atiravam. Balas passaram rente. Ele se agachou e rastejou até o carro. Aceleraram, fugiram, entraram no setor das embaixadas e ele correu de novo e pulou o muro da embaixada da Iugoslávia, onde já estava parte dos seus amigos caçados. Embaixada escolhida por ele, numa reunião preliminar, pois tinha piscina, era novinha em folha, recém-inaugurada pelo próprio presidente Tito, que apesar de liderar um país comunista, angariou simpatias por aqui, por não ser alinhado ao stalinismo, ser independente da União Soviética, ser o queridinho do Ocidente. Eu sempre pedia para o meu pai contar e recontar essa história para os meus amigos. Era incrível imaginar um cara meio gordo, sempre de sapato, terno e gravata, com abotoaduras, meio sedentário, num momento cinematográfico, heróico. Ele recontava obedecendo a mesma linha narrativa, mas dizia que atiravam para o alto, que eram revólveres fajutos, que não queriam matá-lo de verdade. Pode ser. O golpe foi desferido sem vítimas fatais. O fato é que eu tinha orgulho dele. Não tinha o perfil dos meus heróis da TV ou dos gibis, mas teve o seu momento de fugir sob balas. Poucos tinham um pai assim. Da embaixada, ele nos escreveu uma carta emocionada, que guardo até hoje na minha pasta de documentos importantes. Nos chamava pelos apelidos que ele nos deu e procurava explicar a conjuntura política para os filhos de 3 anos, Babil, a 9 anos, Veroca. Claro, no tom de desabafo. A carta vinha com uma ironia, o brasão da Câmara dos Deputados no papel timbrado. Verinha, Cuximbas, Lambancinha, Cacazão e Babil. Recebi suas cartinhas, desenhos, etc. Fiquei muito satisfeito de ver que os nenéns não esqueceram o velho pai. Aqui estou fazendo bastante ginástica, fumando meus charutos e lendo meus jornais. É possível que o velho pai vá fazer uma viagenzinha para descansar e trabalhar um pouco. Vocês sabem que o velho pai não é mais deputado? E sabem por quê? É que no nosso país existe uma porção de gente muito rica que finge que não sabe que existe gente muito pobre, que não pode levar as crianças na escola, que não tem dinheiro para comer direito e às vezes quer trabalhar e não tem emprego. O papai sabia disso tudo quando foi ser deputado e começou a trabalhar para reformar o nosso país e melhorar a vida dessa gente pobre. Aí veio uma porção daqueles muito ricos, que tinham medo que os outros pudessem melhorar de vida e começaram a dizer uma porção de mentiras. Disseram que nós queríamos roubar o que eles tinham. É mentira. Disseram que nós somos comunistas e queremos vender o Brasil. É mentira. Eles disseram tantas mentiras que teve gente que acreditou. Eles se juntaram, o nome deles é Gorila, e fizeram essa confusão toda. Prenderam muita gente, tiraram o papai e os amigos dele da Câmara e do governo, e agora querem dividir tudo que o nosso país tem de bom entre eles, que já são muito ricos. Mas a maioria é de gente pobre, que não quer saber dos gorilas, e mais tarde vai mandar eles embora. E aí a gente volta para fazer um Brasil muito bonito e para todo mundo viver bem. Vocês vão ver que o papai tinha razão e vão ficar satisfeitos do que ele fez. O velho pai tinha 35 anos. Queria se justificar para os filhos que na escola, nas ruas,
podiam ouvir que o pai era um comunista. Revelava um otimismo peculiar. Todos ali imaginavam que o golpe não duraria muito. Pela lógica e roteiro escrito pelos próprios golpistas, eles devolveriam o poder aos civis em 1966, numa eleição ganha por um JK ainda não cassado. Meu pai não imaginava que duraria 21 anos e que só 26 anos depois teríamos uma eleição direta para presidente. Que o terror seria uma rotina e prática do Estado a partir de 1968, com o AI-5, e que ele estaria sob tortura 6 anos e meio depois, morrendo, e que seu corpo desapareceria. Minha mãe fez as malas, dessa vez com toda a família. Nos hospedamos no apartamento funcional do deputado cassado. Ele estava na embaixada e nossa família em Brasília, com direito a passeios turísticos. Nas primeiras noites, os novos hóspedes dormiram no chão da embaixada inaugurada havia meses e ainda não decorada. Depois, arrumaram camas de acampamento e se cotizaram para comida e sabonetes. Ficaram meses assim. Os familiares e amigos podiam entrar e sair pelos portões livremente. Brasília era um descampado, ensolarada e fria, estranhamente fria. Era um cerrado com clima de deserto, uma cidade de concreto escultural num planalto. Minha mãe pegou uma procuração do meu pai e passou a ser pela primeira vez mãe-pai, o que se repetiria ao longo da vida. Nos levava a passeios turísticos, a Praça dos Três Poderes, a Catedral. Tirávamos fotos. Ela cuidava de 2 casas, a de São Paulo e a da capital. Íamos para a Embaixada, um prédio interessante, bonito, de concreto aparente, moda na época, com uma fachada toda envidraçada voltada para o Lago Paranoá. No setor de embaixadas, com poucas embaixadas. A maioria ainda permanecia na antiga capital, no Rio de Janeiro. Tinha um belo jardim, em que nós, crianças, brincávamos. Em maio fizeram a minha festa de aniversário de 5 anos nela. Estou de estrela de xerife, com um chapéu e um revólver de espoleta no coldre. Apareço brincando com os filhos do Almino. Reconheço a Gláucia, cara de índia. Meu pai está bem mais magro. Minha mãe faria 35 anos. A vida recomeçando. E que vida! Só em junho, 3 meses depois, o governo deu salvo-conduto. Meu pai pôde enfim deixar o Brasil. Partiu para o exílio. Primeiro a Iugoslávia, depois Paris. Sem os passaportes brasileiros, que não foram entregues, viraram todos cidadãos iugoslavos, com direito a passaporte iugoslavo, com a qual viajaram por todo o exílio. Não sabíamos se iríamos também. Ninguém sabia se a ditadura duraria. Poucos levaram a família toda. Alguns foram e deixaram a família, que depois se reuniu com eles na Argélia, na França, no Uruguai e no Chile. Meu pai não se decidia. Ficou meses na Iugoslávia e depois na França. Ainda em 1964, pegou em Paris um voo para o Uruguai, que fazia escala no Rio. Olhou a porta do 707 aberta no galeão. A escada. Chamou a aeromoça e disse que ia comprar charutos. Desceu do avião tranquilamente. Andou pela pista enquanto o avião era reabastecido. Foi andando por corredores de um aeroporto dos anos 60, sem os esquemas de segurança de hoje. Andou por lojas, circulou pelo desembarque. Viu as portas abertas. Não perdeu a oportunidade. De repente, estava na calçada do aeroporto. Deixou sua bagagem para trás. Pegou um táxi até o Santos Dumont. Pegou uma ponte aérea. Apareceu em São Paulo, na nossa casa da Alameda Tietê de surpresa. Minha mãe quase teve um infarto. Ficamos ainda 2 anos em São Paulo, antes de nos mudarmos para o Rio, para a casa alugada do Leblon. É a peste, Augustin. Perdão, tenho que morrer.
Morávamos numa casa de 2 andares, na esquina da rua Delfim Moreira com a Almirante Pereira Guimarães, em frente à praia. Na época, uma transversal tranquila, com casas de classe média e sobrados, onde crianças brincavam e jogavam bola na rua. Num dia em que eu jogava com os novos amigos, minha mãe me viu e gritou da janela: "Seu vigarista, venha terminar o dever." Riram muito da palavra vigarista. Acho que a maioria não sabia o significado, nem eu. Pelo tom sacamos que era algo que se diz a alguém que quebra uma promessa e deixa os outros irritados. Eles ficaram repetindo: "Vigarista, vigarista, vigarista." O apelido pegou. Até nisso ela era sofisticada. Enquanto a maioria tinha apelidos simples, como Teco, Neco, Caco, o meu vinha de uma palavra sofisticada, que enrolava na boca. Era a cara da minha mãe inspirar um apelido impronunciável. Com o tempo, virou Viga. A casa do Rio era um entra e sai rotineiro de amigos. Dos meus pais, que deixavam suas coisas e iam à praia, das minhas 4 irmãs, paqueras e apaixonados, amigos meus do time de rua, que jogavam entre os portões dos vizinhos e passaram a me chamar de Viga. No dia 20 de janeiro, feriado da cidade, fazia bastante sol. Ou, como dizem os cariocas, deu praia. Meu pai tinha saído cedo para caminhar na orla, com o Raul Riff, que também voltara do exílio e era nosso vizinho, confidente e correspondente de um jornal inglês. Andava preocupado. Sabia que seu nome tinha vazado, que a repressão sabia que ele e Gasparian ajudavam garotos procurados pela polícia. Um deles foi preso com um cheque da firma do Gaspa. Gaspa soube, avisou meu pai e se exilou com a família em Londres. Não sei o que se passava pela cabeça do meu pai. Ele sabia que o cerco apertava. Apesar de não estar envolvido diretamente com a luta armada, escondia gente, dava dinheiro, ajudava os mais desesperados, trocava informes, viajava e fazia contato com brasileiros no exílio, lideranças do governo deposto, denunciava tortura, prisões arbitrárias, censura. Tinha amigos correspondentes estrangeiros, como muitos da esquerda brasileira, ou democratas, ou enjoados com o terror praticado pela ditadura ou traídos por ela, que davam dinheiro, ajudavam os perseguidos, faziam contatos, denunciavam arbitrariedades de um regime de terror. Ele andava tenso, queria dar um tempo, se dedicar mais à família. Dizia isso aos amigos. Estava na cara que deveríamos ter partido para o exílio. Todos se foram. Era lógica para alguém visado. Partidos de esquerda se esfacelaram no começo do golpe. Até partidos de esquerda contra a luta armada estavam sendo esmagados pela ditadura depois do AI-5. A pergunta: por que ele atrasou tanto a nossa partida? Arrogância? Confiança? Dever ideológico? Tinha comprado um terreno gigantesco de uma pedreira falida no Sovaco do Cristo, no Jardim Botânico. Um achado típico de engenheiro. Faria nossa casa lá. Finalmente uma casa com escritura, sua e de sua família. Passávamos horas na sua prancheta desenhando a casa. Cada um com seu quarto, com seu banheiro, com a sua varanda. Haveria um campo de futebol no gramado. Tinha espaço para tudo. O projeto estava só no papel. Visitávamos o terreno. Tinha uma jaqueira enorme no meio. Por meses, a única coisa que desfrutamos dele foi sua jaca. Entrou como sócio numa firma de fundação. Se não podia atuar politicamente, como engenheiro, estava trabalhando como nunca. Foi um engenheiro responsável de um bairro popular na Pavuna, ao lado do que hoje se chama Vila Rubens Paiva. Fazia as fundações dos novos prédios do Recreio e da Barra. Torres redondas e futuristas, em bairros que sofreriam um boom depois da inauguração do túnel
que ligava a Zona Oeste à Zona Sul. Túnel que hoje tem o nome de Zuzu Angel, cujo filho foi morto e torturado pela mesma equipe que matou meu pai. O sensato seria nos mudarmos para Londres ou Paris. Minha irmã Vera passava férias em Londres. Deveríamos ter ficado 2 ou 3 anos por lá, como fez o Gasparian. Meu pai perdeu o timing. Onipotência e teimosia que minha mãe nunca perdoou. Queria lutar numa guerra já perdida. Arriscou a família. Tinha 5 crianças. E tenho certeza de que, destroçado pela tortura, deve ter pensado nisso. Sabendo que minha mãe e minha irmã Eliana estavam nas mesmas dependências do DOI-CODE em 21 de janeiro de 1971, de capuz, pronta para os torturadores caírem em cima, sabendo que minha mãe e irmã não tinham a menor ideia do que faziam ali, ele deve ter sofrido. Ele, o irredutível, inconformado, que não soube tomar as precauções devidas. Inimaginável o seu sofrimento. Talvez a dor da tortura não chegasse aos pés da descoberta de que tomou decisões erradas. Arriscou a vida da mulher e dos filhos, crianças ainda. Deve ter sido a sua derradeira tortura. Quem tem um filho faz de tudo para se preservar, para dar suporte e acompanhar o crescimento daquele que mais ama. O que eu fiz? Por quê? Onde você estava com a cabeça? Agora não dá para voltar atrás. Agora não dá para fazer nada. Agora não dá para evitar a dor. Agora não dá para salvar minha família. Agora não dá para fugir da morte. Eu vou morrer. Sinto que vou. Espero que me perdoem. O que fiz prova minha vulnerabilidade, falhas do meu caráter, que pôs tudo a perder e causa muito sofrimento. Não tenho palavras. Eunice, Verinha, Cuximbas, Lambancinha, Cacareco, Babil. Perdão. Não verei mais vocês crescerem. Não estarei mais ao lado de vocês. Não consigo mais proteger vocês. Não vou mais brincar com vocês, escutar suas risadas, correr atrás, nadar. Não acompanharei vocês na escola. Nossa casa maluca não sairá do papel. Não saberei que faculdade farão, que diploma pegarão. Não acompanharei vocês na vida profissional. Não conhecerei seus filhos, meus netos. Não verei meus netos crescerem. Não estarei ao lado deles. Não os protegerei. Não vou brincar com eles, escutar as risadinhas, correr atrás, nadar. Não acompanharei eles na escola. E como é triste saber que tudo isso acaba, que meu momento com vocês foi tão curto, que não pude aproveitar mais, e me arrependo. Me arrependo de não ter passado tempo apenas com vocês. Que pena que estou indo embora. Que triste que não posso ficar. Não me deixam ficar. É inevitável que eu vá. Eu não queria. Estou tão triste. Tenho que morrer agora. Morreu repetindo seu nome. Meu nome é Rubens Paiva. Meu nome é Rubens Paiva. Meu nome é Rubens Paiva. Diziam que foi torturado ao som de Jesus Cristo, de Roberto Carlos. Música que a minha irmã Eliana se lembra de ter escutado e quando estava lá. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura a paz, e apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Meu nome é Rubens Paiva, meu nome é Rubens Paiva, meu nome é Rubens Paiva. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Para a polícia, traficantes da comunidade são os principais suspeitos do desaparecimento de Amarildo. Para o exército, terroristas sequestraram meu pai, enquanto militares faziam o reconhecimento de aparelhos com ele num Fusca. Versão oficial que só foi desmentida em 2014.
Testemunhas ouviram Amarildo ser torturado por choques elétricos num container anexo à UPP. Meu pai foi torturado num prédio do Pelotão de Investigações Criminais, onde funcionava o DOI, anexo ao Exército, e testemunhas o ouviram gritar. Retiraram o corpo como retiraram o corpo do meu pai, sem testemunhas, sem alarde. A tortura é a ferramenta de um poder instável, autoritário, que precisa da violência para se firmar, e uma aliança sádica entre estadistas psicopatas e lideranças de regime que se mantêm pelo terror e seus comandados. Não é ação de um grupo isolado. A tortura é patrocinada pelo Estado. A tortura é um regime, um Estado. Não é o agente fulano, o oficial cicrano, quem perde a mão. É a instituição e a sua rede de comando hierárquica que torturam. A nação que patrocina. O poder emanado pelo povo ou não. Suja as mãos. 28 de junho de 2013. Tainá era uma adolescente que se encantou pelo parque de diversões montado perto da sua casa, na periferia de Curitiba. Avisou a mãe que ia até lá. Foi encontrada morta no matagal. Na imagem gravada por uma câmera de segurança de uma avenida, ela caminhava na direção do parque. A polícia agiu rápido, foi eficiente e apresentou 4 criminosos. Trabalhavam no parque de diversões. Confessaram que a estupraram. A população tentou linchar os 4, que foram transferidos para outra cidade. Botou fogo no parque. Dias depois, o caso teve uma reviravolta. A perícia criminal do Paraná é desvinculada da Polícia Civil, autonomia que favorece os peritos. Descobriu-se que não havia sinais de estupro, abuso, fissura nos órgãos genitais da garota. O sêmen encontrado nas roupas íntimas de Tainá não era compatível com os dos presos. Sérgio, 22 anos, Paulo, 25, Adriano, 23 e o irmão Ezequiel, 22. Os 4 foram torturados até confessarem o inconfessável. Um teve perfuração intestinal, depois de empalado. Outro ficou surdo, com um tímpano rompido. Um terceiro teve suspeita de osteomielite no pulso. Não há provas de que Tainá esteve no parque naquela noite. Vários policiais foram presos e afastados. Entre eles, o delegado que comandava a unidade. Os torturados voltaram destroçados para suas famílias, para os seus pais e filhos, e sem o seu ganha-pão. A tortura existiu em arenas romanas, em masmorras da Idade Média, em castelos, pelourinhos. Foi patrocinada por imperadores, reis e papas, ditadores de esquerda e de direita. Existe quando um Estado precisa subjugar seus inimigos. Apesar de ser considerada crime hediondo, inafiançável, continua existindo. Por que a tortura nunca acaba? Serve para quê? Para apressar, com eficiência duvidosa, a conclusão de uma investigação. Para encontrar reféns desaparecidos, comparsas, resgates e mandantes. Para desbaratar uma quadrilha, como vingança. Para destroçar um indivíduo, reforçar quem manda, aterrorizar a população, torná-la dócil. Para dar senso de camaradagem a uma comunidade fechada, como um satânico rito grupal primitivo. Para unir sob uma bandeira que não se sustenta, para humilhar. Tortura também serve para inspirar ódio dos próprios torturadores por eles mesmos, que se sentem culpados por não resistirem à pressão e à dor e entregar companheiros, comparsas, a família, inventar até o que não fizeram. O torturado se sentirá então o próprio repressor, o próprio torturador. Na ditadura, torturaram freis, freiras, bispos, padres brasileiros e estrangeiros, velhos, bebês, grávidas,
pais com filhos, mães amarradas diante de filhos, por uma causa torpe. O torturador tem pai, filho, esposa, amigos, vida pública. Faz compras, viaja de férias, gasta horas no trânsito, paga impostos, economiza, vota, protesta, planeja o futuro. Será que ele pensa no seu gesto ou apenas cumpre ordens? Nenhum torturador dá nome a uma escola, uma praça, uma rua, ou tem um busto. Já os seus torturados, ele cumpre uma rotina trivial sem distinguir o certo do errado? Vive sob a banalização do mal sem questionar moralmente os efeitos dele? Até democracias que priorizam o bem social defendem a liberdade, movidas pela igualdade, torturam. 20 de janeiro de 1971. Meu pai apanhou por 2 dias seguidos. Apanhou assim que chegou na 3ª Zona Aérea, interrogado pelo próprio brigadeiro João Paulo Burnier. Apanhou no DOI-CODE, no quartel do Exército. Meu pai era um homem calmo, bom, engraçado e frágil fisicamente, vaidoso. Um dos homens mais simpáticos e risonhos que Calado conheceu. O que mais lembram dele? Da gargalhada, que fazia tremer a casa. Fumava charutos. Gostava de comer do melhor, de viajar. Gostava de Paris. Chegou a morar lá, aos 20 anos, a 1 quadra do Sena. Passou 1 ano na Europa, com os 3 irmãos, em 1947, para testemunhar a reconstrução de uma terra arrasada. Falava inglês e francês. Cantava algumas músicas em alemão que aprendeu com sua tia Berta, alemã solteirona. Ó, querido Agostinho, tudo está perdido. Era uma música austríaca baixo astral, cantada de forma histriônica, como toda a música em alemão, que fala da quase destruição de Viena pela peste no final do século XVII. Não há mais dinheiro, as garotas desapareceram, tudo está perdido. Augustin, cada dia era uma festa, e agora é o quê? É a peste, Augustin. Imaginar esse sujeito boa praça, um dos homens mais simpáticos e risonhos que muitos conheceram, aos 41 anos, nu, apanhando até a morte, é a peste, Augustin. Dizem que ele pedia água a todo momento. No final, banhado em sangue, repetia apenas o nome, por horas. Rubens Paiva, Rubens Paiva, Rubens Paiva, até morrer. O telefone tocou. O feriado de 20 de janeiro de 1971 é um dia que não tem fim. Demoramos para entender por que esse dia existiu e foi daquele jeito. Depois de caminhar na orla, meu pai se deitou no sofá do escritório de casa, acendeu um charuto e começou a ler jornais. Minha mãe lhe fez companhia. O telefone tocou pouco depois das 10 da manhã. A voz de uma mulher pediu nosso endereço para entregar uma encomenda do Chile. Ele não notou nada de anormal e deu. Meia hora depois, 6 sujeitos armados em trajes civis cruzaram o quintal. Tensos, como se invadissem um aparelho subversivo. Entraram pela porta dos fundos da casa de esquina. Cruzaram a cozinha, apontando metralhadoras para a empregada, Maria José. Mandaram erguer as mãos. Calma, calminha. Meus pais, ambos com 41 anos, estavam lá, de maiô, prontos para ir à praia. A empregada entrou pálida. Disse para meu pai que tinha uns homens querendo falar com ele. Ele saiu. Minha mãe continuou a ler o jornal. Ele voltou escoltado por 2 militares com metralhadoras e disse: Amorzinho, fique calma. Ele pediu para baixarem as armas. Meu pai os apresentou à minha mãe de um em um. Disse que eram nossos hóspedes e que a casa estava à disposição.
Era aparentemente o mais calmo de todos. Perguntaram quem mais estava na casa. Minha mãe explicou que só crianças. Foram todos para a sala. Minha irmã Babil percebeu o barulho. Foi até lá. Minha mãe a acalmou e a convidou a se sentar. Perguntaram pelos outros. Sim, meu filho, um garoto, está dormindo. Fecharam todas as cortinas e janelas da casa. Tomando o aparelho, fizeram perguntas. Trocaram informações por rádio, até informarem que o levariam para prestar um depoimento. Coisa de rotina. Ele pediu para se trocar. Subiu com 2 agentes. O resto da família ficou na sala. Ele se vestiu acompanhado pelos 2. Colocou terno e gravata. Minha irmã Nalu chegou com Cristina, enteada de Sebastião Neri, também deputado cassado. Deram uma paradinha em casa, pois iriam à praia depois. Não entenderam o que acontecia. Nalu subiu e viu meu pai se vestindo. Estranhou o figurino formal para um dia de sol e feriado. Pediu uma camisa emprestada, para fazer de túnica, um hábito das minhas irmãs. Ele emprestou. Desceu, papeou ainda com Cristina, mandou lembranças ao padrasto.